Fala pessoal, beleza? Fechamento de mercado, dia 20/9, e algumas possibilidades de leitura para amanhã. Hoje, né, pessoal, veio a lateralidade que comentamos no fechamento de mercado de ontem, tá? Até cumpriu, né, algumas coisas que se repetem, né, pessoal? A gente acaba com o tempo, né, de tela, se você começa a observar, se você começa a anotar, por exemplo, fazendo um diário de trade, né, marcando tipos de movimentação, né? Observando isso daqui, ó, por simples observação, você consegue também chegar a esse tipo de ideia, né? Que depois de barras amplas e direcionais, né? Normalmente o dia seguinte acaba sendo um doji. E hoje não foi diferente, né? O dia de ontem andou 4.500 pontos e o range de hoje, tá? Foi 1.400, quase 1.500 pontos. Então, é algo que se repete, tá? Então a gente ganha parâmetros, né, e ganha alguns benefícios, né, quando a gente dá atenção à movimentação do preço. E claro que isso vem com o tempo, né, com o tempo de tela. Se você observar e anotar, né, normalmente aquilo que a gente anota a gente lembra um pouco melhor. Até para ter de parâmetro, né, e poder estar observando em momentos distintos, fazendo uma revisão, né, fazendo um diário de trade, por exemplo, não ficar posicionado comprado em ações que fecham com barra careca. Eu particularmente não gosto, não é algo que eu faço. Para swing trade, sabe, para o dia seguinte, compensa, eu prefiro esperar, por exemplo, para estar pensando em comprar por aqui, se eu acredito que vá subir mais. Então, o dia de hoje, né, como foi colocado lá no Instagram e colocado ontem, né, tínhamos a possibilidade de o quê? De um triângulo expandido, né, de um doji, uma barra menor, uma contração, tá? Frente a toda essa movimentação que tinha gatilho no diário, tá? Abriu no gap de baixo, né, que era aquilo que a gente esperava. Então deu oportunidade na ponta vendedora, depois deu oportunidade na ponta compradora, depois voltou, né, para a ponta vendedora, né? Lateralidade, né, reversões abruptas, que é o que também, né, estamos vendo aqui no diário, né, médias entrelaçadas ali. Ponto interessante, pessoal, é que renovou a máxima prévia, tá? Essa daqui era a máxima prévia e ele veio fazer a nova máxima. Então, isso é um ponto interessante. Aqui a gente tem um volume e aqui a gente tem uma outra região de volume. Em lateralidade a gente sabe que essas regiões de volume são essenciais da gente observar, tá? Então, às vezes o preço pode esticar, por exemplo, amanhã até aqui, fechar esse gap aberto, né? Esse gap no M60 é um pouco maior, a gente já está indo para lá para ver ele. Fazendo aqui o estudo do M60, aqui temos o gap que eu havia falado, né? Já deixei ele marcadinho aqui, ó, tá? E ele tem uma outra região de volume aqui, ó, tá? Que está bem abaixo do fechamento desse gap. Então esse gap está bem aqui. É uma boa região para o preço atingir, tá? Beleza? Se eu tiro um pouco mais o zoom aqui, baixo um pouco a tela, você tem esse gap aqui aberto também, tá? Não sei se ele chegaria nele já não. 2.400 pontos, quem sabe? Talvez essa ideia desse topo duplo aqui um pouco antes possa também dificultar. As médias estão ascendentes, né? Tá tentando virar Fab 4 aqui no M60, após Fab 4. Vocês já viram que estica nos 5 minutos, estica no 1 minuto. E caso o preço e as médias continuem direcionadas dessa maneira, ele pode muito bem esticar ainda aqui, mesmo dentro daquela lateralidade. Lateralidade a gente vê reversões abruptas. Hoje a gente viu uma pausa, uma contração. Amanhã pode ter continuidade? Pode, assim como pode reverter de uma vez. Lateralidade é um pouco mais complexo, né? Você tem que entender isso. Aqui no M60 virou pura sobreposição de barras. Você consegue observar aqui, ó, que desde a abertura você não vê nenhum gap aberto, né? As barras, quando deixa algum tipo de espaço, ele é fechado logo em seguida. O último gap que ficou foi referente a essa última movimentação aqui, que você pode até deixar marcado, porque gaps em lateralidade são magnetos, né? Às vezes o preço vem, fecha esse gap, talvez depois tente voltar a subir. Aí a gente precisa ver como é que vai ser a abertura, né? Se for uma abertura em gap de alta, ou uma abertura por aqui,
tá legal, porque as médias estão abertas, direcionais, então tem espaço para subir, tem essa região do gap aqui a ser preenchida, né? Então o preço pode muito bem vir aqui testar essa região de volume, tá? Cerca de 1.200 pontos acima, né? Rompendo isso daqui, tem o topo duplo aqui para ele testar, depois aquele gapzinho aberto que eu acabei de apresentar ali para vocês também, tá? Então, são algumas regiões que é bacana você deixar marcado, porque são muitas vezes magneto ao preço. Por hora, pessoal, se você pensasse, né, modo sempre comprado, modo sempre vendido, aqui, né, o que você gostaria de estar fazendo? Comprando ou vendendo? Por enquanto, me parece que comprando. Estou pensando aqui no M60, lá no diário eu sei que eu estou na lateralidade, eu sei que ele pode descer se ele quiser lá, porque o preço está lá entre as médias estão flex, e geralmente quando o preço está assim ele fica uma bagunça. Mas aqui pelo M60, né, eu gostaria de estar comprando. Por quê? Porque eu sei que eu ainda tenho esse espaço, eu sei que eu estou no meio dessa movimentação, né? Eu sei que eu tive uma boa perna, tá, após essa wedge com fundo duplo, né? Tivemos aqui algumas puxadas, né, 3 puxadas, um fundo duplo mais baixo, tá? E aí uma boa movimentação de alta. Então tem aqui uma perna, certo? Eu nem cheguei a ter uma correção assim de um ponto de inflexão assim muito amplo, né, de algo por aqui assim. Mas tivemos esse ponto de inflexão aqui, ele deu início já a uma segunda perna. A partir do momento que ele rompe essa máxima aqui, se eu pensar nisso daqui como sendo um ponto de inflexão, tá? Boa movimentação. Ainda assim manteve, né, uma boa estrutura de alta. Se você também acompanha ali o M60, você notaria, né, que as mínimas do dia foi só um retorno a MM9, tá? Que é essa movimentação aqui, ó. Certo? Então, foi só um pequeno retorno a MM9, depois aqui de novo um pequeno retorno a MM9. E aqui, pessoal, a gente tinha visto antes o modo rompimento, canal estreito, e ainda assim, apesar dessa bagunça, e de não ser isso algo muito bonito e muito fácil de ver em time frames menores, isso aqui ainda é um canal estreito, tá? De alta. Por quê? Porque você não vê mais que 3 barras de baixas consecutivas, tá? Você vê no máximo uma retomada, 2 retomada da movimentação, tá? Então ainda é um canal estreito, isso aqui ainda tem mais facilidade de subir do que de descer. Então por isso que eu tivesse que pensar no modo sempre comprado ou sempre vendido no dia, né, eu gostaria de estar no modo, né, sempre comprado, tá? Então, a gente vem aqui pro M5, eu tirei as marcações, tá, para a gente poder fazer algumas delas no dia de hoje. Quando você tiver a oportunidade de ter, por exemplo, um dia muito amplo no dia anterior, comece a esperar um doji no dia seguinte. Quando você espera um doji no dia seguinte, você vai ter que tentar buscar por mínimas ou máximas sendo pontos de referência, tá? Isso é essencial, para quando você pensar em lateralidade, você tem que tentar identificar. Normalmente essas movimentações elas começam a ocorrer ali pela primeira hora da manhã. Geralmente ele vai te mostrar a máxima, já vai te mostrar um pouco da mínima do dia. Na primeira, entre a primeira e segunda hora, você normalmente tem essas movimentações. E ele fez isso hoje, né? Isso é uma movimentação de livro, tá, pessoal? Não sou eu que estou falando isso para vocês. O AL tem uma movimentação, uma explicação muito boa quanto a isso. Aqui, ó, eu tinha um pequeno ponto de inflexão. Vai ficar cheio de linha esse gráfico aqui, mas é o jeito, né, para a lateralidade. Eu tinha aqui um pequeno ponto de inflexão que voltou para essa última perna. Hoje, abriu no gap de baixa. Eu havia falado para vocês no fechamento do dia anterior que eu esperava que o índice abrisse no gap de baixa e o dólar abrisse no gap de alta. Normalmente, quando eu falo isso, eu tento aproveitar essas movimentações. Então, eu vendi aqui, fiz parcial aqui, saí aqui, beleza. Depois eu tive a oportunidade de recompra aqui e acabei saindo aqui, tá? Fiz parcial também no meio dessa movimentação. Eu trabalho com parciais, tá, pessoal? Me deixa mais tranquilo, eu conduzo melhor as operações, faço parcial às vezes com 300 pontos, 400 pontos, e aí tento conduzir o restante. A segunda operação eu saí com cerca de 1.000 pontos aqui, né? Foi pegando essa movimentação aqui embaixo e saindo realmente aqui. Aqui, ó, por esse ponto de inflexão, você tinha a possibilidade de ligar uma wedge. Beleza. Não vi essa possibilidade. Você tinha aqui agora uma mínima,
com outra mínima, tá? Com essa puxada aqui, com essa puxada aqui, e aí ele vem praticamente sem puxada. Aqui você só vê essa puxada aqui no 1 minuto, tá? Aqui nos 5 minutos você não consegue ver isso daqui. Né? Que isso daqui é uma puxada, que aqui teve outra puxada, que o preço subiu, e ele volta aqui, tá? Você não vê, não dá para ver, certo? Mas aqui, né, acabou te deixando uma possibilidade de entrada por uma H1, tá? Eu vou trabalhar isso um pouco melhor com vocês, né? Eu ainda preciso gravar isso, porque, na verdade, quando a gente pegar uma quantidade maior de assinantes, eu vou estar enviando alguns vídeos exclusivos para os assinantes no Telegram, tá? De movimentações, e claro que a gente vai ter que trabalhar a movimentação do preço diferente a depender do contexto do dia. Tem contextos de tendência, a gente vai aproveitar ao máximo, extrair o máximo daquela movimentação de tendência. Tá? Tem contexto de lateralidade, a gente vai pensar em estratégias para buscar o máximo de contexto para trabalhar lateralidades. Tá? Então, eu vou tentar ainda fazer algumas gravações para que isso auxilie vocês. Lógico que também ali, quando tiver a ideia do Telegram, eu vou estar tentando mandar, né, um pouco mais de imagens para vocês ali durante a movimentação do dia. Tá? Eu ainda estou me programando para isso, e como eu falei para vocês, isso é um teste, tá? Tanto para mim quanto para vocês. Mais para mim do que para vocês, porque, na verdade, a minha preocupação é que isso daqui tire um pouco o meu foco, porque eu vou ter que pausar um pouco as coisas aqui para poder montar algumas imagens para estar mandando para vocês, para que faça sentido. Eu não posso dar um call direto de compra, um call de venda, né? Não tenho CNPI para estar fazendo isso, nem pretendo ter CNPI, porque eu não poderia operar, né, a mesma operação que eu digo para vocês, mas eu posso dar algumas ideias, né, de movimentação, tá? De algumas ideias de movimentação do preço, né, de algumas coisas que a gente pode preparar. Aqui, ó, se vocês observarem, foi uma mínima, correto? Vocês conseguem ver porque aqui a gente tem o nosso marcador de topos e fundos. E aqui eu tive outra mínima, né? Funciona bem. E se eu estou pensando em lateralidade, eu sei que quando o preço vem a novas mínimas, normalmente ele vai encontrar algum tipo de dificuldade. Então, se eu somo isso aqui, né, se eu somo essa ideia de que o preço está em uma lateralidade com a ideia das wedges, né, daquela mínima com essa daqui e essa, ou dessa com essa e essa, tá? Eu tenho agora um fundo duplo mais duas wedges, beleza? Se eu não vi uma, wedge mais fundo duplo, e eu estou pensando em lateralidade, eu penso que o preço não vai se estender tanto. Então, aqui você tinha a possibilidade de uma entrada por H1, stop aqui. Tá? Pelos 5 minutos, a entrada fica bem tardia. Pelo 1 minuto, a entrada é mais ou menos aqui. Tá? Teve uma entrada bem aqui, pelo 1 minuto, depois teve outra entrada bem aqui, na retomada dessa barra, depois que ele deu essa violinada aqui. Aqui foi uma boa possibilidade de entrada também, tá, pessoal? Por quê? Porque já tinha parado de renovar mínimas. Se você observar, teve uma movimentação de baixa, certo? Ó, renovou, renovou, renovou. Parou de renovar mínimas. Tá? Depois dessas três mínimas aqui, ó, não há mais renovação de mínimas, certo? Aqui ele renovou máximas, inclusive. Ó. Então mudou um pouco as coisas. Então você tem que estar lendo pressão, tem que estar lendo estrutura. Tá? Então, aqui pelos 5 minutos você só teve entrada aqui. Ó. Em lateralidade, 5 minutos, a entrada fica tardia. Fica difícil de você trabalhar pelos 5 minutos. É bem difícil. Tá? A não ser que você faça essas entradas aqui por contexto, tentando buscar stops menores. E as minhas entradas aqui são pelo M1, tá, pessoal? Eu não faço entrada aqui pelo M5. Porque aí eu fico com um stop menor. Né? Eu pego o H1 aqui um pouco antes, ou uma H2 por aqui. Não pela entrada dos 5 minutos. Tá? Eu monto contexto pelo 5, mas eu acabo realizando a maior parte das entradas pelo 1 minuto. Tá? Isso eu já comentei com alguns assinantes, né? O pessoal já sabe. Aqui pelo 1 minuto, você vê também uma wedge. Bem aqui, ó. Tá? Outra wedge ali. Eu vou deixar ela marcada aqui, depois eu mudo rapidamente para 1 minuto, porque hoje eu acho que é necessário. Tá? Normalmente eu acabo não colocando, porque aí eu me demoro demais nos vídeos e fica um pouco mais chato também para vocês. Aqui também, ó, tá? Pelo 1 minuto, certo? Aqui também era uma ideia, mas não pegou. Mas a gente liga.
Não tem custo, tá, pessoal? Ó, na hora que eu vejo mínima ficando, na hora que eu vejo uma mínima ligada com a outra, eu sei que aqui é 5 minutos. Eu sei que lá no minuto, né, eu tenho o quê? Eu tenho 5 barras, certo? Tá? Então eu sei que dentro dessa barra aqui eu tenho 5 barras, então eu sei que aqui tem uma movimentação. Então quando eu vejo o pavio, eu sei que subiu, eu sei que desceu. Eu sei que subiu, eu sei que desceu. Por olhar muito esses tempos gráficos juntos, né, a gente acaba montando essas ideias. E tem hora que o preço se liga, né, de maneira tão uniforme que faz mais sentido ainda as coisas. Né? Aqui, ó, por exemplo, você tem, né, virou um canalzinho, né? Deixa eu só replicar esse canal. Foi rompido ali, ó. Tá? O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um topo duplo, certo? E um topo de canal, que falhou o rompimento. Eu tenho uma wedge. Falhou a wedge no topo duplo, né? Ainda assim, essa linha aqui, ó, uma máxima levemente mais baixa, tá? Você podia também fazer essa ligação aqui. Só estou replicando as linhas de possibilidades que você faz. Quando que você faz? Quando você tem duas, né? Eu tenho, por exemplo, esse topo, tenho esse topo mais baixo. Por que não ligar essas duas linhas para ver se em algum momento o preço chega aqui? Se ele chega e rompe, eu sei que ele está rompendo uma tentativa de uma LTB, tá? Você criou ali uma pequena LTB. Lógico que eu sei que ainda assim eu tenho essas outras duas barreiras acima dessa LTB. Tenho essa e tenho também essa, tá? Que são topos das lateralidades, né? Máxima do dia anterior, tá? Então, eu sei disso, mas eu gosto de ver essa movimentação aqui. E ele falhou em cima dessa movimentação. Você não vê gaps abertos, tá? Você vê sobreposição de barras. Virou uma sobreposição de barras, um TTR, um barbed wire aqui, e depois virou uma movimentação de baixa, certo? Então eu fiz algumas marcações aqui. Outra coisa que eu costumo fazer é marcar essas movimentações aqui com uma linhazinha assim, ó, da mesma cor. Para quê? Para que faça sentido quando eu olhar lá no minuto, porque às vezes no minuto essas movimentações de volume elas mudam de lugar. A minha saída foi aqui justamente por conta dessa região de volume, tá? Minha saída lá daquela operação que está lá postada no Instagram, ela foi por conta disso, um pouco antes. Deixa o restinho para o santo, tá? E eu tenho o hábito de manter marcadas, né, essas movimentações ali. E às vezes até algumas do dia anterior, tá? Eu acabei apagando aqui, ó. Mas você tinha essa daqui também. Então você tinha o preço chegando numa wedge, numa região de suporte por volume, tá? Que serviu muito bem, ó, de suporte aqui, tá? Serviu de resistência aqui. Essas marcações eu também costumo fazer as dos 60 minutos, são bem interessantes. Em lateralidades, suportes e resistências são interessantes. Então quanto mais, né, fizer sentido, por exemplo, um ponto de parada do preço, melhor, claro, né? Certo? Eu vou dar agora zoom. As linhas perdem um pouco, né, o alinhamento, vocês já sabem disso, já repeti isso para vocês. Tá? Mas ó, aqui eu tenho um ponto de inflexão, certo? Uma baixa, depois tem essa outra aqui, depois essa outra. Aqui, né, num minuto você liga ela assim, né? Um ponto de inflexão, volta a subir, né? Aqui nessa própria barra já fez isso. E ficaria mais ou menos assim, certo? Aqui no minuto você teve gatilho de venda, você teria pego aqui 270 pontos, teve um pullback na VWAP, na MM9, gatilho de venda, stop curtinho, fez pullback também na MM200, stop de 90 pontos, pagou mais 300 e pouco, tá? Depois virou a lateralidade, mas já tinha tido a wedge, né? Teve as 3 puxadas ali. Se você liga só no intraday, pessoal, provavelmente você estaria esperando mais uma puxada, né? Se você faz a ligação só assim, né? Só que no intraday eu também esperei a terceira puxada, sabe? Mas, o que aconteceu com o preço? Né? Aí a gente começa a olhar a estrutura, beleza.
voltou a subir, começou a fazer uma estrutura aqui de alta. Aqui já é estrutura de alta? Não, nem pensar. Quando que virou estrutura de alta? Quando rompeu um pivô aqui interessante, tá? Esse aqui. Mas aqui as coisas já mudaram. Você vê um fundo, um topo, um fundo, renovou topo. Foi a primeira renovação de topo. Quando tem a primeira renovação de topo, apesar de não renovar um ponto de inflexão mais importante, as coisas começaram a mudar. E ele desceu sem renovar a mínima. Está aqui o seu marcador de fundo. Ele não renovou a mínima. Se ele viesse testar essa movimentação aqui para fazer uma wedge no intraday, seria muito bacana, mas ele não fez. Ele acabou parando o movimento com duas pernas. Tá? E aí mudou um pouco a estrutura, ele volta a subir, renova a máxima, opa, mudou. Agora ele renovou inclusive um ponto de inflexão interessante. Vai de uma vez, pessoal? Dificilmente. Onde que parou a movimentação? Na região de volume. Tá? Aqui, você tinha aqui uma resistência ao preço, certo? É para isso que ela está aqui. E aí o preço vem e faz um pullback. Né? Aqui foi aquela violinada ali, né? Deu uma puxada aqui e voltou a subir. Deixou gatilho de compra, entrada aqui, stop aqui, você pegaria ali cerca de 800 pontos ainda, tá? É isso, né? 700 pontos, tá? Beleza? Depois, pessoal, aqui, ó, eu vou ter que ajustar, tá? Aqui e aqui. Quantas puxadas você tem aqui, pessoal, até o fechamento do gap? Ó? Fechou o gap, certo? Mas você teve algumas puxadas, ó, uma puxada de alta, uma segunda puxada, né, outro ponto de inflexão, uma terceira puxada. Eu não tenho 3 puxadas? Tem. Se eu tenho 3 puxadas, tenho fechamento do gap, tenho um topo duplo, né, eu tenho algumas ideias que são pontos de parada do preço, né, cumpriu algumas coisas, tá? Onde que você poderia estar pensando em vender? Aqui tem uma L1, tá? Stop aqui. Depois ele volta, ele desce, né, faz uma movimentação de baixa, volta a subir. Aqui eu tenho uma L2. Vender por L1, por L2, tá? Depois você teve gatilho de venda aqui. Demora um pouco mais, porque o nosso Trade System ele é focado em tendência, tá? Deu gatilho de venda aqui. Então, se você vende aqui, ainda assim pelo minuto seria seguro, tá? Você fazer isso, certo? Ó, se você vende aqui, né, nessa mínima aqui, nesse fechamento, stop por enquanto acima da máxima do pivô anterior, 300 pontos, chegou a pagar 750, tá? Beleza? Então aqui, dia de lateralidade, pessoal, não dá para pensar muito em trabalhar no M5, porque ou você vai começar a ter uma decisão lá na L1, na primeira, onde vai ser um pouco mais arriscado, nos 5 minutos, ou você vai entrar meio tarde, então você vai ter que fazer scalps menores, né, pegar menos pontos. Aqui teve outra wedge, tá? Eu tenho aqui esse pequeno ponto de inflexão, volta a subir, ponto de inflexão, volta a subir muito, ponto de inflexão, reversão de duas barras, né? Você pode entrar aqui por puro contexto, tá? Pensando em lateralidade, você estava abaixo na lateralidade, por quê? Porque a mínima do dia estava bem aqui, ó, tá? Então em lateralidades a gente quer entrar baixo, a gente só precisa da justificativa para entrar, a gente não pode entrar por qualquer motivo, a gente precisa de uma justificativa. E o que eu tinha? Eu tinha uma wedge com um fundo duplo na mínima do dia, beleza, reversão de duas barras, compro aqui na superação da máxima, certo? E a gente vai trabalhar melhor isso daqui, eu vou mandar mais uns vídeos para vocês exemplificando melhor isso, tá? Mais para frente. Boa movimentação, pullback, né? Pagou 200 pontos aqui, ó, até a M20, 245, tá? Pullback, subiu de novo, ou seja, fez uma puxada, uma segunda puxada. O problema é que lateralidades muitas vezes terminam em duas pernas, tá? Então a gente tem que ficar esperto com isso também. Lateralidades muitas vezes não tem essa terceira puxada aqui, tá? Depois você vê até mais claramente aqui 3 puxadas, né? Com esse ponto de inflexão aqui, ó. Uma, né? Double bottom aqui, 2, ponto de inflexão, 3. Próximo da região de volume, reversão de duas barras. Se você vende aqui, você pega um scalpzinho aqui de 280 pontos. É um bom scalp, certo? Aqui tem 3 puxadas, ó, 1, 2, 3, mas não andou tanto. Tá? São estruturas, né, que você pode trabalhar. Região de volume, parou o preço aqui. Região de volume, serviu como suporte ao preço aqui, voltou a subir. Ó. Movimentação feia, né, mas voltou a subir.
tá, a princípio, certo? Gatilhos de compra começam aqui, stop de 224 pontos, né, e pagou, né, bastante ainda. O que você vê, né, aqui no 1 minuto? Você vê uma puxada, uma segunda puxada, uma terceira puxada, certo? Com teste nas mesmas regiões. Aqui era topo duplo, certo? Topo duplo com essa região. Então você tinha topo duplo com o edge. Se você quiser vender no gatilho, ó, poderia vender aqui, certo? Gatilho de venda aqui, ou seja, sua venda ia ser aqui, né? Sua venda ia acabar sendo aqui. Você tinha stop de 77 pontos, né? E chegou a pagar cerca de 500 pontos, beleza? Então, você tem que buscar sentido, né, para as operações. O preço travando na região de volume, a gente sempre tem cuidado, né, para não estar realizando vendas exatamente em cima dessas regiões de volume, a não ser que tenha uma boa pressão anterior vindo de uma vez, né? Aqui ele parou, né, gerou essa região aqui de briga, tá? Serviu como suporte aqui, serviu como suporte aqui, serviu como resistência aqui, ó, virou um range, tá? Acabou travando o preço aqui de novo, travando o preço aqui de novo, acabou atuando, né, como resistência ali, junto com a VWAP, né, tá? Então, não façam esse tipo de compra, tá, pessoal, por favor. Ó, não tem um bom alinhamento, tá? 50 tá por cima. Tem o gatilho de compra? Tem. Mas, pô, você tem um stop, ó. Seu stop é aqui, ó, abaixo dessa barra, 220 pontos. Você tem duas resistências bem aqui, ó, a 27 pontos. Você tem a VWAP e você tem uma região de resistência por volume, tá? Se você quer comprar mais baixo, certo? Aí tinha que ter outra wedge, ó. Que aí você vê ela mais fácil aqui no M1, depois gerou uma boa movimentação de alta de novo. Comprando aqui, beleza, a resistência está aqui, a VWAP, a região de volume. Depois, né, faz pullback, aí já está em cima dela, e aí você está com um stop mais curto, aí beleza, né? Aí ela foi testar essa outra aqui. Em lateralidades, né, gera muito essas regiões, tá? Porque tem trocas de força, né, bastantes. Aqui virou uma boa tendência, ó. Gatilho saindo das médias, ó. 240 pontos, 170 pontos, 200 pontos, tá? Que pagou bem, tá? Nesse canal, virou um canal estreito de alta aqui. Bacana, canal amplo, né? Tem mais que 4 barras ali, corrigindo. Beleza, pessoal? Aí acabou o dia. Eu acho que falei demais, né? Sempre que eu vou para 1 minuto, eu acabo falando demais com vocês aqui no fechamento, aí fica um vídeo um pouco mais chato aí para vocês assistirem, né? Olhando aqui para o dólar já, né? O dólar eu esperava que ele não fechasse tão baixo. E isso agora me dá a ideia de que o preço pode, né, descer um pouco mais amanhã. O dólar também teve gatilho de venda, né, aqui já, desde a da abertura no diário, tá? No dia de hoje. E ficou, né? Tô olhando aqui agora, acabei de ver essa possibilidadezinha aqui. Às vezes ele só vem, testa essa região aqui amanhã, volta a subir. O que vocês estão vendo aqui, pessoal? Vocês estão vendo a 20, a 9, completamente juntas. A 50 flat. Então aqui ainda é forte lateralidade, tá? Eu vou marcar aqui essa regiãozinha de volume aqui, só para ver o desenrolar do preço, né? Caso ela volte por aqui, beleza? Então, ele rompe também a mínima do seu candle anterior. Isso é sinal de força, tá? Ele fecha pouca coisa abaixo, então ele dá a ideia de que amanhã a gente pode, né, ter uma movimentação um pouco mais forte de baixo. Tem esse gap aberto ali do M60. Aqui a gente tem um bom fundo duplo, que seria um excelente ponto de parada para essa movimentação. Por quê? Porque ela renovou máximo, então não espero que ela venha tão baixo. Eu espero que ela venha, por exemplo, até aqui, preferencialmente fazendo um fundo ainda mais alto, parando um pouco antes, tá, dessa movimentação. Para quê? Para quando ela volte a subir, ela suba um pouco mais que essa máxima, né? E aí mantém-se a estrutura de alta aqui no dólar, tá? É uma ideia. É uma ideia que, depois de muito estudar, a gente começa a perceber que ela se repete, tá? Aqui, pessoal, 60 minutos. Gap de alta. Era também uma das ideias do
do fechamento de ontem, né, que o dólar abrisse no gap de alta e o índice abrisse no gap de baixa, tá? Por correlação de estudos, né? E ele abre já em cima das médias aqui no M60. Por isso que é bacana você ter um tempo gráfico também um pouco maior. Você tinha a região da VWAP e o preço abre aqui já, ó, entre as médias. Ele não abriu numa região fácil, tá? O preço abre aqui, né, bem aqui, e aí ele vem para cima, vem para baixo, tá na primeira hora, depois ele volta ali. Ele não abriu numa região fácil, ele abriu entre as médias. Então, é mais característica de lateralidade, né? O preço entre as médias. É que essa lateralidade de hoje, ela escolheu o lado, né, do triângulo expandido dela mais rápido, né? Ela ficou no lado inferior aqui e ficou trabalhando mais na parte inferior da movimentação. Tá? Mas aqui já no M60, né, pensando em ideia para amanhã, se vocês olharem comigo e pensarem mais ou menos a mesma coisa que a gente falou, se você fosse para entrar agora, você entraria no modo sempre comprado ou no modo sempre vendido? No modo sempre vendido, né, pessoal? O preço está abaixo de todas as médias. O que é isso daqui? É um canal estreito de baixa, no M60, tá? Então, ainda não dá para eu pensar que dizer que vou comprar porque aqui é um fundo triplo, né? Porque aqui testou essa região 1, 2, 3 vezes sem romper, as médias estão se aproximando. Quando as médias começam a se aproximar de regiões, normalmente elas são rompidas, tá? Eu tenho esse gapzão aqui aberto, ó, vou puxar ele e vou ajustar ele para a mínima dessa barra aqui, que foi o que foi atingido. Ele entrando nessa região, isso aqui é um vácuo, tá? Ele acaba gerando um vácuo, ele vem fechar esse gap aqui. Eu tenho aqui uma região de volume. Essas regiões de volume também, muitas vezes, atuam como excelentes magnetos ao preço. Como vocês viram, ela chega ali, dá uma segurada, às vezes chega muito rápido e segura até melhor ainda, né? Quando ele chega devagarzinho, assim, normalmente ele vai mais longe. Tá? Então, entraria no que, pessoal? No modo sempre comprado ou no modo sempre vendido, né? Com preço abaixo de todas as médias. Tá? Em um Fab 4 de venda, no M60. Que modo que você entraria? Né? Você entraria no modo sempre vendido, tá? Isso aqui não dá pra gente pensar de outra forma, certo? Tem esse gap aqui, se ele abrir um gap de baixo, né, vai ficar mais fácil dele atingir essas regiões ali. Tem essa movimentação aqui do diário, né, que eu vou deixar marcada aqui agora. Eu só vou ajustar ela para o M60 porque o M60 é meu tempo de referência, né, pessoal? O que pode acontecer? Né? Ele pode repicar aqui e voltar a subir. Beleza, aí seria uma wedge, tá? Não viria fechar o gap aqui. Mas eu preciso de uma boa barra de força aqui para criar coragem para estar comprando, tá? Contra uma tendência clara com médias direcionais de aí que tá. É mais fácil descer do que subir, certo? Então, amanhã se abrir um gap de alta, ainda assim eu fico prestando atenção para ver se o preço não apresenta algum parâmetro de reversão interessante, tá? Gap de baixo, mais fácil ter continuidade, né, como a gente falou. E aí, né, o dia de hoje, ponto de parada dele foi a VWAP do dia anterior, certo? 1,12, né? Tá? Ele abre ali nesse gap de alta, que chegou a pagar bem, né? Pagou cerca de 17 pontos, né? Fez uma movimentação de alta, deixou alguns gatilhos de compra aqui, cumpriu, né, uma máxima. E aí aqui, como também estava esperando lateralidade, o que a gente começa a fazer quando a gente está esperando lateralidade? A gente começa a procurar o ETS, né? A gente vai ligar mínima com mínima mais baixa. Ah, vai chegar? Não sei, não faço ideia. Ah, só que o fundo mais baixo era esse aqui, né, anterior. Depois ele repica ali. Essa mínima com essa mínima aqui, né? Aí ele volta aqui a subir um pouco, aqui no 1 minuto, isso aqui fica mais claro. Aí ele volta a descer, certo? Você teria um ponto de entrada aqui, né, por H1. Pegaria ainda assim, ó, alguns bons pontos, né, 20, 21 pontos, tá? Mas, né, como foi falado, o dólar depois disso daqui, ele não renovou máxima mais. Então, se você pensa em estrutura, se você entrar aqui, você tem que entrar sabendo que é para um scalp, né, pessoal? Não é uma compra. Pelo M1, na verdade, a entrada estava bem aqui, tá? Pelo 1 minuto. Depois da wedge, você vê a wedge, ele começa a fazer máximas e mínimas ali. Então, ele tem uma entrada por aqui. Só que aqui, analisando os 5 minutos, você está vendo aqui, ó, topos,
descendentes, né, durante todo o dia. Então eu não tenho uma estrutura de alta armada aqui para mim. Eu tenho uma estrutura de baixa. Eu tinha uma mínima, o que o preço veio fazer uma mínima mais baixa? Eu tinha uma mínima, o que o preço veio fazer uma mínima mais baixa? Tá? Então ele está mantendo uma estrutura de baixa já desde a abertura. Ele não renovou nenhuma máxima depois e vem renovando mínimas. Então é mais fácil você começar a pensar em vender do que você pensar em comprar, a favor da estrutura, certo? Então sempre dê uma olhada nessa ideia de estrutura, certo? Então você está vendendo por aqui, está vendendo por aqui, né? Aqui ainda não tinha um bom alinhamento, né, pessoal? Convenhamos, né? A ordem das médias ainda era para subir, certo? Por isso valia a ideia dessa compra aqui pensando num pullback. Aqui, ó, depois que o preço vem abaixo, ele faz o pullback, aqui as coisas mudaram, né? Elas estão começando a mudar. Ele vem de novo, faz um novo pullback. Aqui já está completamente diferente. Aqui a 9 já está colada no preço, a 20 já está vindo para baixo da MM50 e a MM50 está indo para cima. E eu estou abaixo da VWAP e abaixo da MM200. Então, eu sei que eu estou numa ideia de Fab 4. Eu só não estava ainda, né, com o preço abaixo de todas as médias do jeito que a gente prefere. Tá? E aí, ele faz isso daqui. Te deixa um stopzinho curto. Né, olha, isso aqui. 5 pontos. Chegou a pagar 40. Tá? Beleza? Então aqui você tem 8 para 1. É uma possibilidade de trade, mas você tem que ter paciência, né, para você estar interpretando isso daqui e lendo isso daqui dessa maneira. Tá? E aí ele vem testar essa região que você tinha ligado aqui, ó. Bem aqui, certo? Então você tem uma wedge com fundo duplo mais baixo. Aqui também era fundo duplo com diário, tá, pessoal? Pagou bem isso aqui também, ó. Pagou 20 pontos. Reversão de 2 barras em cima de um fundo duplo, tá? Então você tinha aqui um fundo duplo, reversão de 2 barras, fez uma movimentação bem bacana, tá? Aqui é puro contexto, tá, pessoal? Aí você viu que tem isso daqui, você pode vir para o M1. No M1 você vai achar gatilho de compra por aqui, tá? Você ainda assim pegaria cerca de 17 pontos. De maneira inteligente, você busca estruturas de baixa a favor da movimentação de baixa, certo? Eu estou aqui numa estrutura de baixa, aí de repente eu encontro um ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão, pessoal, ele não conseguiu renovar muita gente, só esse topinho aqui, certo? Aqui, ó, de maneira mais discreta, eu tenho também um pequeno ponto de inflexão, que deixa uma ideia de um topo duplo. Aqui eu tenho uma região de troca de polaridade, certo? Aqui foi suporte, né, rompeu, passou a ser agora resistência. Mesmo se eu não tivesse olhado nada disso daqui, o preço parou aqui, fez um pullback e o preço volta para essa movimentação. Eu tenho aqui nosso marcador de topos e fundos, certo? Marcador de topos e fundos. O preço chega nessa região. O que eu gostaria de estar vendo aqui, se eu estou pensando em vender? Eu gostaria de ver um topo duplo. Por quê? Porque topo duplo é uma figura de venda, né? Uma figura de venda. E aí ele pega e deixa a ideia de um topo duplo, começa a falhar, deixa alguns dojis aqui, te deixou um gatilho de venda aqui, certo? Aqui pelos 5 minutos, pelo 1 minuto foi mais breve. Aqui você tem um stop de 12 pontos, ó, chegou a pagar 18. Parou onde? Na mínima do dia, na região de volume, tá? Volta a subir, de novo topo duplo, parou onde? Na região de volume, volta a subir, renova um pouco máxima, volta a descer, e aí encerra-se o dia, tá? No range dessa lateralidade aqui. Se abre em gap de baixa, tá mais fácil descer, fechar os gaps. Se abre em gap de alta, né, depois ganhar MM200, pode subir um pouco, tá? Tá precisando também de um pullbackzinho pelo diário. Esperava algum tipo de movimentação de alta, né? Veio só o gap hoje, tá? Fechou próximo da sua mínima, uma barra de decisão. Como ela fecha muito próximo da sua mínima, toda vez que os preços fecham dessa maneira aqui, eu começo a esperar que no dia seguinte ele abra uma movimentação contrária, né? Ele deixa aquela ideia de vácuo e de que os compradores podem abrir. Normalmente é quando fecha mais, sabe? Assim, ainda tem um pouco de pavio aqui ainda. Quando fecha bem barra careca mesmo, normalmente eu sei que o domínio foi completo dos vendidos e no dia seguinte talvez os comprados já abram o dia mais ansiosos, né? Já leva o preço lá para cima. Beleza, pessoal? Então, se gostou, né, do vídeo, se consegue te ajudar, se a leitura faz sentido para você, curta, né, as postagens, comenta aí, e assim você dá uma força pro canal e a gente continua postando algumas coisas para vocês aí. Beleza? Então,
Um abraço, bons trades amanhã e bons estudos. Valeu!